Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco a partir deste momento e para sempre. É com grande alegria que sim, que retornamos nesse domingo pela manhã, ensolarado, praticamente às 10 horas e 1 minuto, no Grupo Espírita Irmã Marisa, em minha cidade natal, Osasco. Alguém aqui ainda não me conhece? Levanta a mão. Acredito que praticamente todos nós. Tudo bem, irmão? Prazer, eu sou o Bruno. Estamos aí buscando, dentro dos princípios da doutrina dos Espíritos, atrelado sempre ao Evangelho de Jesus, a segunda revelação, quem sabe com uma ou mais temáticas que venhamos a trabalhar nas casas, saímos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. É o grande convite que desafiarmos a cada vez que aqui adentramos com os nossos corpos físicos e espirituais a esta casa de luz. E caríssimos, é uma alegria ainda maior e transcendente toda vez que eu entro numa casa espírita, vejo os senhores e senhoras, porque também muitas vezes assim eu estou na condição de assistido como um aprendiz do universo, como todos nós somos. Assim foi ontem, sábado à noite, lá no Pais e Filhos, que é o bairro vizinho onde eu moro, Campezinho, eu moro na Viviara, e vi que concomitantemente à exposição evangélica, crianças, espíritos imortais e milenares estão buscando as suas reconstruções por meio do quê? Da evangelização infantil, da juventude, da mocidade. E está acontecendo isso concomitantemente agora, como aconteceu lá no Pais e Filhos. Então, a minha alegria ainda é maior quando os pais conscientizam-se de que é imprescindível que esses seres possam buscar a educação cristã nas casas espíritas ou outras religiões. Porque, caríssimos, as escolas de mundo físico não haverão de proporcionar esta educação, essa base moral que eles precisam para que vençam as suas programações reencarnatórias. Então, que esforcemos para que sim, as crianças e os jovens estejam nas casas espíritas e assim construamos seres melhores. Já que responderemos sentido por sentido, como meio Rabi da Galileia assim nos afirmou por meio das sucessivas reencarnações. Caríssimos, a convite da casa, hoje quero trabalhar com mais um tema de uma das obras que eu adoro trabalhar, aonde quer que eu esteja, desde lá de fevereiro de 2024. Até hoje, praticamente 2 anos, e vai completar 4 meses. Mais de 250 exposições realizadas. No final, inclusive, convidá-los para que se inscrevam no canal do YouTube, porque aqui nós estamos em processo de gravação. Essa oportunidade de aqui estarmos dentro dessa programação reencarnatória para que este tema desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque este tema que iremos trabalhar, como os demais, praticamente os 28 capítulos, são acessíveis, caríssimos, à nossa compreensão e, consequentemente, ações que devam ser empreendidas por nós mesmos, não pelo mundo, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e tão somente satisfação aos nossos leitores individuais, que são o que mesmo? O elo com a fonte criadora, Deus. Então, o capítulo que a convite da casa hoje estaremos buscando trabalhar a partir desse momento está inserido lá no de número 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Caríssimos, estamos logo no início deste capítulo, tudo bem? Trabalharemos com os itens 1 a 3, onde ali nós temos passagens. A contribuição do apóstolo Lucas, como também do apóstolo Mateus. E, caríssimos, este capítulo ele é composto ao todo de 11 itens, sendo que do 8º ao 11º são as instruções dos Espíritos. Convido-os para que estudem-o. Lá também nós teremos a contribuição de São Luís Gonzaga e também do Espírito Erasto. São poucos itens, mas assuntos transcendentes. E nestes itens 1 a 3, caríssimos, por que nós iremos trabalhar dessa proposta de haverá falsos cristos e falsos profetas? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Caríssimos, poderíamos sintetizar em poucas palavras todos esses 3 itens, todos estes ensinamentos de Lucas e de Mateus apenas nesta frase: a árvore somos todos nós, espíritos imortais encarnados, e os frutos
todos os valores que tenhamos já conquistados por meio das sucessivas encarnações há milênios e milênios nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, o universo, como o meigo Rabi assim nos afirmou, e que estejamos colocando-os em prática em prol dos mais necessitados, porque afirmou Rabi que é dando que se recebe e que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que seja feito a nós mesmos. Concordam, caríssimos, que só neste título, dos item 1 a 3, sintetizaríamos o que cabe a cada um de nós fazermos no nosso dia a dia? Não, mas vamos expandir um pouquinho mais, tudo bem? Porque eu gosto de, em trabalhando com uma das obras da codificação kardeciana, expandi-la em obras complementares, porque é uma continuação. Seja por meio da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelas mãos abençoadas também de Divaldo Pereira Franco, é um grande convite. E olha, essa contracapa que aqui nós estamos trazendo e que vem ao encontro dessa proposta desses itens 1 a 3, a caridade, a fraternidade, o colocar-nos nos lugares dos mais necessitados. Imagine agora neste fio, antes do nosso bate-papo fraterno, estava vendo a construção ali de uma irmã trabalhadora para que o morador de rua possa se aquecer, não só com o cobertor, mas aonde possa se deitar ou se encostar e não receber o frio do chão gelado nesse momento de inverno. Caríssimos, olha os frutos que devemos construir, pensando que nós poderíamos estar no lugar deles. Bem-aventurados somos todos nós que temos o véu do esquecimento ao acoplarmos atualmente um novo corpo físico e não sabemos o que nós fizemos de ruim no passado para uma mais pessoas, para uma coletividade. Ah, caríssimos, vamos nos esforçar para que os nossos frutos sejam o valor da árvore constituída no bem, na caridade e na fraternidade. É a proposta desta contracapa nestes momentos iniciais. Então, sim, caríssimos, disse o meigo Rabi a cada um de nós, e que há de reverberar para toda a eternidade. A árvore que dá bons frutos não há de dar frutos ruins. É uma consequência natural. Estamos nesses comentários iniciais já buscando a construção desse raciocínio. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto e, diga-se de passagem, é intransferível. Caríssimo, sabe que os amigos espirituais tanto nos afirmam, não são mentores, que inclusive no final teremos uma mensagem que a gente acha que aqui nós as tenhamos. Nos domingos, não lembro se nos demais dias da casa também tem mensagem da cúpula espiritual aqui do GI. Mas também, caríssimos, os irmãos que vêm nas reuniões mediúnicas de atendimento fraterno e ou desobsessão. E, caríssimos, sabe que eles mais afirmam a cada um de nós, os trabalhadores desta lavra mediúnica, que a consciência pesa tanto a respeito daquilo que nós, todos nós, sem exceção, antes de acoplarmos nesses corpos físicos, assinamos consciencialmente que haveríamos de cumprir ao acoplarmos atualmente nesses corpos físicos como um contrato de bem-agir em comparação às reencarnações anteriores. De onde eu vim, o que eu e nós estamos fazendo aqui e onde desejamos chegar a posteriori no futuro, vem no encontro desta passagem, deste tópico, a qual o amigo Rabi convida-nos a uma reflexão mais ampla. Qualquer árvore que não dê bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então significa que Deus, ou o Rabi, ou a rosa mística de Nazaré que deixamos logo no primeiro esbai de Maria, há de nos castigar se não estivermos sendo bons frutos para a humanidade? Estou colocando um ponto de interrogação, caríssimos. Vamos pensar? Afirmo-vos que não. Nenhum deles nos castiga. Nem Deus, nem Jesus, nem Maria, nem José, nem os nossos mentores individuais. Mas e nós? Podemos nos castigar? Afirmo-vos que sim. Por invigilância, por não sabermos orar e vigiar, por postergarmos para o futuro aquilo que devemos cumprir agora, no presente, logo neste dia, como se fosse o último da nossa atual encarnação. Por isso que os valores que venhamos a construir são intransferíveis. O plantio é livre e a colheita obrigatória. Deus não tem pressa da nossa ascensão. Ele deseja que evoluamos de uma forma mais séria, mas não pode impor nada a cada um de nós. O único Pai nós temos e todos nós somos criaturas. Desde o princípio tem gente que vai estar estagiando no reino mineral, que divisa com os seus olhos físicos do lado de fora aqui do gênio. Também o reino vegetal, em seu princípio, tem gente, os animaizinhos que um dia também eclodirão no reino mineral que nós estamos neste momento. Então os frutos podem ser
potencializados com cada ação que nós tomemos em prol dos que estão em reinos, por exemplo, anteriores a nós, porque lá estivemos um dia, há milênios e milênios atrás. E naquela época, nós queríamos que os que estão à frente auxiliássemos para que nós acelerássemos o nosso processo evolutivo. Temos essa resposta. Então, saímos com essa certeza, tá bom, caríssimos? Nem Deus, nem a fonte criadora, nem Jesus, nem Maria, nem José, nem os nossos mentores individuais, nem os nossos parentes de milênios e milênios atrás castigam-nos. Mas nós podemos sim estacionarmos em nossas programações encarnatórias. Ao longo do projeto aqui eu construí para que o estudemos, os irmãos perceberão o que eu estou querendo dizer nestes momentos iniciais. Mas vamos buscar não assim agir em nosso dia a dia, de forma estacionária. Muito pelo contrário, contagiemos com tudo que a cúpula espiritual, os trabalhadores encarnados aqui, proporcionam-nos, que é o farol que deve iluminar o novo estágio evolutivo que deve ser construído aqui na Terra, o mundo de regeneração. Olha bem o Rabi aqui, com a ajuda da inteligência artificial, dizendo às nossas consciências: o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Material, caríssimos? Não, o coração material reverbera o que está no coração espiritual, eterno. E o mal tira coisas ruins ainda do seu coração, envenenado temporariamente falando pela sua ignorância, pela ausência de conhecimento da luz. Já sabemos disso tudo bem. Isso é fato. A boca fala da plenitude que ainda o coração possa estar vivenciando. Vem no encontro do que nós estamos falando até o prezado momento. Assim, caríssimos, haverá muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas, e por causa do desrespeito, a caridade de muitos poderá ser esfriada. Por quê? Porque as pessoas se contaminam com que os meios de comunicação despejam-nos diariamente, manhã, tarde e noite. Televisivos, radiofônicos, a rede mundial de computadores, a internet. Temos que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e principalmente, consequentemente, caríssimos, mãos de agir, porque assim nada há de nos contaminar no nosso projeto reencarnatório, como eu disse há pouco, que todos nós assinamos e é intransferível. Só depende de nós apenas, então, somente acelerarmos o nosso processo evolutivo de sermos mais felizes. E já o somos, caríssimos, como ainda estamos tão aquém de uma evolução intelectual e, consequentemente, moral. Mas esforçarmos-nos para que melhoremos a cada dia que passa. É o objetivo, a qual essa casa está nos 7 dias da semana, com as portas abertas. Concordam, caríssimos? Hoje é um domingo, não é um dia útil da semana, mas aqui está de portas abertas. Cheguei 8 horas, sempre gosto de chegar cedo para fazer as configurações, ligar a maquinaria para que o melhor possamos aqui apresentar dentro da nossa pequenez. E já tinha trabalhadores aqui com o seu sorriso no rosto, com a sua conversa amena, acolhendo-nos espiritualmente. Nós temos problema, caríssimos, é só o que não nos falta. Em um final de provas e expiações que nós estamos vivenciando aqui na nossa querida essência Gaia, no planeta Terra. Mas sermos boas árvores é colocar esses frutos já adquiridos, como nesse exemplo que eu estou aqui colocando, estejamos reverberando ao meio. É o que nos convida para que não nos contaminemos com os ditos falsos profetas do mundo material ou da erraticidade do mundo espiritual, como aqui o tópico inserido dentro da proposta deste capítulo 21, que está nos convidando a uma reflexão. A verdadeira caridade não visa lucros materiais e há de não ser impositiva. Porque caridade, caríssimos, não é apenas a distribuição de um alimento, de uma vestimenta, itens de higiene e limpeza, bens materiais, não. Há pouco falei, um sorriso, abraço, um aperto de mão, um ouvir. Atitudes simples que muitas vezes passam despercebidas, passam de largo de nossa consciência, que não venham a nos beneficiar, mas beneficiar-nos em si muito para a nossa eternidade, caríssimos. Então, as empreendamos toda vez que oportunidade tenhamos para interagir com os nossos semelhantes.
É por isso que não pode ser impositiva, não, como nos convida este tópico a este raciocínio. Mas cada vez que desperdiçamos uma oportunidade, como mais, caríssimos, a mesma não voltar-se-á a nossa oportunidade atual encarnatória. Outros dirão, mas aquela passou. Que não desperdicemos todas essas que se apresentam no nosso dia a dia. Mas será salvo aquele que perseverará até o fim. E o que é ser salvo, caríssimos? Nada mais é que ter a oportunidade de voltar por meio da reencarnação, um corpo feminino, um corpo masculino, não importa, em novos patamares evolutivos das muitas moradas da casa do Pai. Só nesta galáxia, a Via Láctea, estima-se que exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. Caríssimos, para nós os espíritas ou espiritualistas, o que é mesmo estrelas? Planetas habitados com constituições físicas dos homens e dos seres em experiência evolutiva diferentes, muitas vezes, da nossa, da raça adâmica. Está tudo certo. Ninguém é melhor que ninguém. Um dia, como diz essa obra no capítulo 3, item 4, na progressão dos mundos habitados, atingiremos, na condição de criatura, a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só o Pai Deus pode alter. Esforçar-nos-emos para tanto, acelerar-nos-emos em processo no dia a dia, dentro da nossa simplicidade e limitações. Vamos, caríssimos, temos condições para isso. Toda vez que aqui estamos construindo uma família universal. Queremos nos reencontrar em algum canto deste universo, próximas reencarnações. Não é assim que devemos nos portar, pensar e, consequentemente, agir onde quer que nós estejamos? É o que nos convidou estes tópicos neste prezado momento. Gosto também de trazer, caríssimos, quando estou trabalhando com esta terceira obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua primeira edição publicada lá nos idos de abril de 1864, também trazer uma ou mais perguntas e respostas da primeira obra da codificação, aquela conhecida por nós como o Livro dos Espíritos. Em sua primeira edição, publicada lá nos idos de 18 de abril de 1857. E qual é a pergunta e respectiva resposta que vem ao encontro da temática que estamos trabalhando? Capítulo 21, itens 1 a 3, que pode nos agregar neste exato momento, caríssimos. É a questão de número 886, ali contida no capítulo 3 dessa obra, intitulado Caridade e Amor com o Nosso Semelhante. Desde o princípio inteligente lá no reino mineral até nós que estamos no reino nominal. Questionaram Kardec a falange do Espírito da Verdade. Qual o verdadeiro sentido da palavra da caridade, como entendia o meigo Rabi da Galileia? Benevolência para com todos, porque já temos a capacidade de entender que cada cabeça é uma sentença, cada cabeça é um mundo, cada um de nós está em um processo evolutivo diferente, moral e intelectual. Indulgência, paciência para com as imperfeições alheias e as nossas. Bem-aventurados são os que buscam primeiro apontar o dedo para si mesmo do que para com outrem, para com o seu semelhante, porque assim lapidar-se-á em espírito e menos julgará por pensamento ou em palavras verbalizadas. É o que nos convida agora este segundo ponto da resposta da falange do Espírito da Verdade. E sim, perdão das ofensas, as que nós estejamos primeiramente empreendendo ao nosso semelhante, como eles ainda em ignorância, em desequilíbrio, em ausência de coração espiritual e universal do bem da caridade e da fraternidade, ainda temporariamente estejam desferindo em prejuízo de cada um de nós. Levemos essa consciência acerca desta resposta dos amigos espirituais, caríssimos. Quais frutos estamos gerando atualmente? É um ponto de interrogação que eu quero que cada um de nós levemos para os nossos lares, tudo bem? Estamos acumulando tesouros em nossos corações? Os materiais que são perecíveis, transitórios, que ficam em um orbe físico de terceira dimensão, ou os valores eternos, que gozaremos aonde quer que nós estejamos, em multiplicidade, desde que os estejamos construindo em nossa pequenez, simplicidade. Volto a repetir, como eternos alunos do universo, porque sim, assim somos. Bem-aventurados os que já têm essa consciência de assim portarem-se frente a tudo que é o novo. Daqui um minuto há de ter algo novo e não volta mais. E assim sucessivamente ao longo da eternidade. Estamos sendo corretos e justos para conosco, mesmo como para os nossos semelhantes? Também devemos questionar-nos a respeito. É o que convida o capítulo 21, itens 1 a 3.
Estamos no caminho do bem real, além do verbal? Porque teoria é fácil, basta que estude, memorize e decore. Isso é facílimo. O difícil é da porta para fora, por exemplo, aqui em Osasco, no G1, colocarmos em prática este caminho ascensional que devemos construir para o benefício de nós mesmos, porque é dando que se recebe, e volto a afirmar o que o meio Ravi da Galileia deixou-nos para a posteridade. Quanto mais eu empreendo benesses ao meu semelhante, mais ela reverter-se-á ao meu próprio benefício, ao nosso, ainda que não estejamos enxergando as benesses, que já estejamos colhendo, porque temos programações reencarnatórias a serem cumpridas, intransferíveis. Tá bom, caríssimos? Foi o convite deste tópico. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro. Sim, normalmente depende-se que assim o é. De maneira que as palavras profecia e predição se tornem sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus, aquele ser que está na nossa frente, moral e intelectualmente, porque esforçou-se para tanto, não ganhou nada de presente do universo, do Pai maior, como também nós não ganharemos, sem esforçarmos para tanto em nossa aquisição intelectual e moral. Sim, aplicando-se a todos estes enviados que esforçam-se para tanto, aonde quer que eles estejam, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas o que? Ocultas. O que eu acabei de falar, caríssimos, sobre eternos alunos do universo, de tempos em tempos, de eras em eras, a cúpula espiritual, por exemplo, deste sistema solar, quando competência para tanto tivermos primeiramente de compreensão, vai sendo nos desvelado por meio das pesquisas científicas, tecnológicas, novas descobertas, para que as assimilemos e as coloquemos em prática em benefício dos semelhantes, que estes enviados de luz corporificam-se muitas vezes para que assim seja a nós, os seres encarnados. Não foi assim com Chico Xavier até o ano de 2002, nos seus 92 anos de idade. Não foi assim com Divaldo Pereira Franco até o ano passado, com seus 98 anos de idade, caríssimos. Tantos outros aqui podemos citar. Então, exemplos e ferramentas é que não nos faltam para que ascendamos, reconstruamos a cada dia que passa. Sempre falo, caríssimos, olhando para baixo para que um dia enxerguemos para cima, de baixo para cima, de dentro para fora, contagiando onde quer que nós estejamos os mistérios ocultos que até o prezado momento ainda estão da vida espiritual para conosco na vida material. Esforcemos, porque sem duplicar-se-ão as benesses que haveremos de as colhê-las, se construirmos no hoje, no agora, e daqui em diante, melhores ferramentas para que o mundo de regeneração acelere em seu processo aqui neste ordem, porque sim, os passos iniciais já estão sendo dados, ainda que não seja tanto divulgado pelos meios de comunicação, mas ainda dentro dessa proposta dos itens que nós estamos trabalhando e vindo também dentro de um raciocínio que é uma consequência lógica dos itens 1 a 3, trouxemos também o que está constante lá no item 4, caríssimos. O homem pode, portanto, ser profeta sem haver de fazer predições. Houve profetas que tiveram presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. E porque as advertências são imprescindíveis que sejam aqui trazidas a nós, os encarnados, para que não recidamos em erros clamorosos do pretérito que tanto já podemos ter os empreendidos e que agora precisamos os ressarcirmos, os concluirmos, porque volto. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Deus não tem pressa, mas nós queremos sim. Tenho certeza absoluta que todos nós, sem exceção, nas duas dimensões da vida, material e espiritual, estes que nós não enxergamos aqui, que estão na quarta dimensão, na erraticidade, queremos evoluir, queremos ser mais felizes, queremos abandonar de vez nesta querida essência gaia no planeta Terra a fome, a corrupção, a mentira, o adultério, o pensamento ou atos praticados e tantas mais mazelas. Estas catástrofes geológicas, como por exemplo aconteceu na Venezuela, esses desastres coletivos, desencarnes coletivos, caríssimos, muitas vezes é necessário que haja destruição para que ocorra a renovação em uma estrutura física de um orbe, para que este orbe caminhe para frente, independentemente se os seres em experiência evolutiva estejam esforçando-se para tal, em aqui permanecer, por meio dos seus esforços individuais. Conhece-se a árvore pelos seus frutos que
sejam empreendidos. Não é o que nós estamos trabalhando, caríssimos, nestes itens 1 a 3 do capítulo 21. Então, que sejamos bons profetas no bem agir, não apenas no bem falar, em revelações, porque isso não pode transformar, e muitas vezes, a vida dos nossos semelhantes. É do nosso conhecimento, nós, os estudantes da doutrina dos Espíritos, que Espíritos de luz não dão datas específicas, tudo bem, caríssimos? Porque tudo no universo depende dos esforços dos seres em experiência evolutiva em um determinado âmbito das únicas moradas na casa do Pai. E isso já é fato, já temos essa compreensão mínima. Agora, existem ali datas que normalmente são colocadas para que esforcemos em divisar dias melhores pelos esforços que venhamos empreender em um orbe. Muitas pessoas questionam o seguinte: por que o Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, disse que lá em 2057 a Terra já tornar-se-á mundo de regeneração de uma forma mais séria, no campo do intelecto, no campo da moral? Caríssimos, vamos voltar 200 anos atrás? Lembram que eu disse que a primeira obra da codificação, da terceira revelação do Consolador prometido, que Jesus disse que eu rogaria ao Pai que aqui fosse materializado em nosso orbe, lá no meio do século XIX, 1857, assim foi. 1857 mais 200 anos é quanto mesmo, caríssimos? 2057. Então, lembro que o Rabi disse: eu estaria convosco e estou e estarei até o final dos tempos. Existe uma programação universal e transcendente do mundo espiritual para com nós em nossa materialidade, em processo reencarnatório. Bem-aventurados, repito, caríssimos, nós que estejamos com ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir, para que vivenciemos isto que Emmanuel ali nos trouxe na obra Plantão de Respostas, no programa Pinga Fogo, lá na década de 70, no extinto programa da TV Tupi, e que tanto nos beneficiou e beneficia-nos até agora, para os que estejam buscando as suas reforma íntima no dia a dia. Foi o convite que Emmanuel nos fez, e eu também estou aqui buscando reverberar junto com as instruções que nós estamos recebendo dos amigos espirituais, para que sejamos melhores, sejamos frutos mais transcendentes desta árvore que são os nossos corpos físicos, em junção com os nossos espíritos imortais. Vem Mateus, ainda recordando-nos: toda árvore que não dá bons frutos será orlada e lançada no fogo. Ou seja, realocamento de seres espirituais de orbe, por não estarem esforçando-se para serem melhores e proporcionarem felicidade aos seus semelhantes, e isso normalmente de forma natural, porque Deus não castiga. Mas o mesmo que eu disse no começo, podemos nos castigar por vigilância e por não empreendermos diariamente, a cada minuto de nossas vidas, a reforma íntima. Caríssimos, raramente em uma das minhas exposições, dessas mais de 250, eu não cito essas duas obras para que as estudemos, porque lá demonstramos que houve, e sempre existirá para a eternidade, o intercâmbio entre mundos, entre os seres mais evoluídos para com os menos, moral e intelectualmente. Aqui estão elas: A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, e Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. É um processo natural. Então aqui permanecerá, nas próximas décadas e séculos, apenas então somente desses pouco mais de 8 milhões de seres atualmente encarnados, quem estiver se esforçando para ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor é enxergar a necessidade dos mais necessitados. Como ali, logo cedo quando eu cheguei, vi um projeto que eu não tinha visto ainda, em benefício dos mais necessitados, dos que estão passando frio e não têm um lar para deitar a sua cabeça, recompor-se em energias do seu corpo físico numa cama quentinha em um inverno. Caríssimos, é importantíssimo que estejamos atentos, vigilantes por esse momento ímpar de transição planetária. Por isso que eu sempre convido ao convite deste estudo, desta obra. Estão sim em transição planetária. Afirmo-vos. Momento final de provas e expiações, separação do joio e do trigo. Então, é natural que um movimento esteja sendo empreendido para que mudemos de faixa vibratória, senão o planeta não caminha para frente. É natural que assim ocorra. Existe uma programação universal para tanto. São as últimas oportunidades de nós aqui estarmos, se esforçarmos para tanto, para que aqui reencarnemos, para que aqui voltemos em corpo físico. Caríssimos, existem milhares de seres que aqui estão encarnando para que alavanquemos em moral, no campo científico, tecnológico e outros tantos mais. E quais seriam essas obras que estão nos trazendo esse conhecimento?
Quem são esses professores que um dia passaram por desafio como nós estamos passando atualmente, venceram-nos e agora querem que nós os vençamos? Pelos exemplos que eles venham aqui empreender por meio da reencarnação. Será que estamos sendo bons alunos, comportados em prestar atenção nessas ações que quem tem olhos de ver já estão sendo empreendidas por crianças ainda bem jovens, neste mundo globalizado, a qual instantaneamente nós temos acesso à informação pelos meios de comunicação? Aqui também está uma obra que sempre indico a nossa expansão de consciência, com grande contributo de Manuel Filomeno de Miranda, escrito pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Caríssimos, uma quadrilogia intitulada Transição Planetária. A primeira obra já com este título, a segunda, O Amanhecer de uma Nova Era, a terceira, Perturbações Espirituais, trazendo inclusive o campo obsessivo que está sendo desenvolvido pelo mundo espiritual inferior em prejuízo de nós, os invigilantes, aqui na terceira dimensão, no campo reencarnatório, e na quarta e última, lá naquele momento agudo da nossa pandemia que aqui nós sofremos no mundo material. Ano de 2021 vem a obra como feixe dessa quadrilogia no rumo do mundo de regeneração. Então também fica esse convite para que as estudemos e vejamos quem são esses seres que aqui estão aportando por meio da reencarnação. A pedido de Jesus Cristo, do meio Rabi, para que evoluamos, ascendamos e aceleremos o nosso processo moral e intelectual. Também Joana de Ângeles, que tanto trabalhou com Divaldo Pereira Franco, deu seu contributo 12 anos após, lá em 2023, nessa obra agora intitulada No Mundo Regenerado. Fica o convite também para que aqui nós estudemos em uma obra, caríssimos, que é de autoria de um irmão que ainda está encarnado, Carlos Bacelli, lá nas Minas Gerais, e de um autor espiritual que muito trabalhou com Chico Xavier no século XX, nas primeiras décadas da sua lavra mediúnica, aquele que nós o conhecemos por André Luiz. Aqui está a foto ao lado direito dos senhores e senhoras. Vem a obra intitulada Irmãos do Caminho, no capítulo intitulado Conclusões Lógicas, convidar-nos à seguinte reflexão. Caríssimos, não reclamemos da cruz que estejamos carregando desta atual encarnação, pois sem ela é provável que, mesmo que a passos largos, nós não tivéssemos o que a nos apoiar, mas que esses passos possam ser acelerados pelos nossos esforços e assim com segurança ascendamos de uma forma mais célere rumo à nossa felicidade e felicidade dos nossos irmãos. Novamente, André Luiz, pelas lavras mediúnicas que ele tanto contribuiu, agora vem junto a Carlos Bacelli convidar-nos para que não reclamemos das vicissitudes que tenhamos ainda passando neste orbe de final de provas e expiações. Caríssimos, gosto também de trazer Lúcio, que tanto trabalhou com Chico Xavier na obra intitulada Jesus no Lar, lá no capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia. Ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos, que sim, todos nós somos bem-aventurados se estivermos sabendo tratar o rico e o pobre, como também o sábio e o culto, principalmente o bem, o bom e o mal, em ignorância ainda transitória, com o espírito do que, caríssimos? Serviço e entendimento. Pois assim, haveremos de dar a cada um de conformidade com os seus méritos realizados por eles mesmos, como também nós nossos por nós mesmos em nossa individualidade, necessidades, e sempre devemos deixar os sinais de melhoria, de contentamento e bem-estar onde quer que nós cruzemos com quem esteja em experiência e evolutiva. Grande contributo de Ney Lúcio, agora com a ajuda de inteligência artificial, para que vejamos a imagem desse grande irmão espiritual que tanto nos auxiliou. E Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na imagem de cima quadradinha pequena, é a original. Adolfo com 23 anos de idade. Normalmente nós o vemos já velhinho, mas eu gosto de Adolfo novinho, e lá com a ajuda também de IA, aqui reverberamos Adolfo Bezerra de Menezes de forma colorida aos nossos olhos carnais. Este ser conhecido por nós como médico dos pobres, que voltou para o mundo espiritual desde abril do ano de 1900. Ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos, a convite do capítulo 21, itens 1 a 3, que solidários nós seríamos união. Mas se nós somos separados uns dos outros apenas, então somente seremos o que, caríssimos? Pontos de vista. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis ao universo, não estaremos sendo bons frutos nas árvores e reencarnadas que nós somos no dia a dia, em nossa simplicidade e limitações. Mas volta Bezerra afirmando-nos que
Juntos nós alcançaremos, nós atingiremos os nossos propósitos reencarnatórios aonde quer que nós estejamos. Sim, assim o faremos, desde que esforcemos para tanto. Giovanni de Pietro de Bernardone, sempre gosto de trazer também ele um feixe de um tema que eu esteja trabalhando, a qual nós o conhecemos lá no século XI por Francisco de Assis. Ora, ele, em um trecho de uma de suas orações, tanto conhecida por nós, os espíritas, convidando-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos. Estamos sendo caríssimos. Então, refletamos a respeito para que melhores saiamos após os passes que aqui nós recebemos e demais outros atendimentos em que estejamos vinculados neste momento aqui no Grupo Espírita Irmã Marisa da cidade de Osasco. E praticamente neste penúltimo slide ficam todos os esforços nestes últimos séculos que tanto nos auxiliaram também aqui com a ajuda da IA. Caríssimos, todos eles mentalmente, nesse momento, estão dizendo: filhos e filhas, irmãos e irmãs, esforçamos para tanto, para que o melhor fosse aqui materializado neste orbe. Também esforcem-se, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Afirmou-nos o Rabi, apequenando-se em espírito para que nós engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. Caríssimos, qual está sendo as nossas ações para que sejamos bons frutos desta árvore frondosa que é o corpo físico consciencial em um campo reencarnatório? É o que todos estes nos convidam para que assim hajamos, para que assim façamos. Transformarmos-nos em seres melhores desde que esforcemos para tanto, caríssimos. Realocar-nos aonde quer que nós queiramos, em qualquer canto deste universo, desde que ferramentas e construções para tanto nós as estejamos empreendendo na simplicidade, na humildade, fazendo aquilo que nos compete, sem alarde, um anonimato de preferência. Foi o grande convite do capítulo 21, itens 1 a 3, que aqui nós trabalhamos, tá bom, caríssimos? Então, que mantenhamos em silêncio consciencial, para que na sequência, como eu disse, nós aqui receberemos um amigo espiritual que estará ainda mais ampliando a temática que nós estamos trabalhando e trazendo até mesmo outras vertentes de postura que devemos colocá-las em prática no nosso dia a dia, assim sairmos melhores. E desejamos um ótimo final de domingo. Às 18 horas, pela primeira vez, estarei num lugar um pouquinho longe, São Bernardo do Campo, no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, e que eu leve o amor universal da nossa querida cidade, lá agora para São Bernardo do Campo, às 18 horas. Então, fica essa minha gratidão por todos vós que aqui estáis, com os vossos mentores individuais, e que reencontremos no mês que vem, se a fonte criadora assim permitir, os que me acompanham nessa atual encarnação e também os trabalhadores encarnados. Que assim seja, graças a Deus, e um bom resto de domingo. Passemos agora para o trabalhador e a respectiva mensagem espiritual.